Sejam todos bem-vindos à Supere, com mais uma live, podendo contribuir aí no conhecimento de vocês, sempre com informação válida, útil, podendo estar, né, nesse momento especial, né, e hoje resolvemos falar sobre liderança. Liderança é um tema muito especial para mim, porque eu trabalhei muito tempo numa consultoria, onde eu desenvolvi trabalhos de análise de comportamento em filmes, baseado em modelos de competências, analisando o comportamento eficaz, de competências, de habilidades. Então é um tema muito familiar para mim e chamo uma pessoa que tem uma vasta experiência, muitas habilidades aí para trocar conosco, que é o Fábio Teles, tá? Fábio Teles, né? Vou chamar você para poder a gente se apresentar. Oi, Aí, acho que agora Fábio! sim, hein? Agora sim! Pronto. Que Que bom, que desafio. alegria você aqui, hein? Obrigado pelo convite. E já fazendo o link com o que a gente acabou de enfrentar. Liderar é também ajustar os desafios, né? É trabalhar com erro É, e fazer dar certo no erro. é isso Legal, aí, é isso aí. mas obrigado pelo convite. O tema me atrai muito, como você sabe, faço isso. Então, fiquei bem feliz Sim. por. Quando eu recebi o seu convite, falei: caramba, que legal, vou falar com o Alessandro, outro especialista em pessoas lá que é fantástico. Obrigado. De nada, você é especial, então, pode também ajudar. Temos valores e propósitos em comum e é muito bom a gente estar junto aqui, né? A liderança é um tema especial também para mim, porque eu trabalhei numa consultoria, né, que trabalhou, né, na época que eu estava lá, com a aprendizagem organizacional, né, de Peter Senge, das 5 disciplinas de Peter Senge, como também a análise de comportamento de filmes, né, de habilidades e competências de personagens de filmes. E aí a minha Olha, memória me ajuda a lembrar de algumas cenas às vezes, sabe? E pode, né, trazer alguns exemplos. Está aí a participação de fantástico. Bárbara. Um abraço, Bárbara. Querida Bárbara. Paulo Erlich, meu parceiro, meu querido. Cleóbia e tantos outros que estão aqui, né? Muito obrigado pela presença de vocês e poderem estar conosco colaborando, né? Lembrando aí de vocês marcarem um coraçãozinho para impulsionar nossa live, como também o aviãozinho de marcar algumas pessoas especiais que vocês queiram que esteja conosco, Vamos fazer tá? assim, já vou fazer agora eu aqui, tá? Vou mandar para alguns. Ó, ótimo, legal, legal. Vamos aumentar a audiência. E aí, Fábio, né, quer se apresentar, falar um pouco da sua expertise aí para a gente começar? Claro. Então, eu me chamo Fábio Teles. Eu hoje estou como diretor da Dale Carnegie, aqui de Pernambuco. A Dale Carnegie é uma empresa mundialmente conhecida porque o que a gente trabalha é ampliar nas pessoas as competências inteligentes para ser um bom líder. Aquelas competências de comunicação, relacionamento, autoconfiança, a liderança como um todo. Então, é isso que eu venho fazendo aqui em Pernambuco há 6 anos. E eu estou em Recife, porém a gente já atende Caruaru, Petrolina, Vitória de Santo Antão, algumas cidades Nossa, maravilha! sede, chave, já são, eu mesmo, eu já atendi nesse período aqui em Pernambuco mais de 1.500 líderes. Então a gente já passou por uma certa carga de experiência que nos permite falar um pouco de liderança com alguma propriedade. E própria Ótimo, Dale muito bom. Carnegie, Dale Carnegie já é uma empresa centenária, tem 108 anos, é muito famosa pelo livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse título aqui, ó, tem aqui, esse aqui. Acredito que muita gente conhece. Sim, É,
Inclusive, algo interessante sobre o nome do autor, chama-se Dale Carnegie, né? Já ouvi muita gente falar Dale Carnegie, Carnegie, ou seja, a pronúncia, às vezes na leitura cada um tem a sua, mas o mais importante é o resultado que isso acontece. Quando leem ou quando passam por algum treinamento, enfim. Então o Carnegie é bem conhecido por conta disso. Que bacana, né? E algumas pessoas podem até perguntar do tipo, todos nós somos líderes? E aí eu diria que sim, porque todos nós temos a capacidade de influenciar na opinião dos outros e no comportamento dos outros, não é? Então, por isso nós somos líderes. Mesmo em algumas ocasiões, se alguns colegas ficam calados, dependendo da situação, ele pode estar influenciando o comportamento dos outros. Não é mesmo, Não tenho Fábio? dúvida. Liderar, eu também falo que a gente lidera situações. Então, independente da função hierárquica que eu exerço na empresa, onde eu estou, eu posso liderar um momento. Então, falar o que eu penso, que ajude a equipe a ter um melhor desempenho, eu posso estar liderando essa situação. E aí vem as competências, né? Então, como fazer, o que fazer, só que o sentimento de liderar é bem importante que tenha esse conceito, como você falou. Liderança vai muito além do papel, do cargo, do momento, da situação, o quanto eu consigo influenciar, trazer as pessoas para perto, ajudá-las, ser ajudado. Então, o conseguir unir forças para que a gente consiga atingir patamares diferentes, superiores daqueles que sozinho provavelmente a gente alcança, mas talvez com não tanta facilidade ou até mesmo com muito mais esforço. Isso é verdade. Eu quero cumprimentar também Camila Gonçalves, aqui conosco, Carlos Schuller, Renato, sejam todos bem-vindos, Leonardo. É muito bom, né, a presença de vocês e poder estar trocando conosco esse conhecimento, né? E queria te perguntar, Fábio, como lidar com essas incertezas do mercado, né? Porque diante dessa configuração que a gente está, né, desse cenário desafiador, né, como lidar com essas incertezas? Porque cognitivamente, psicologicamente, eu posso até falar para vocês, mas nessa visão de liderança que tu tens sobre esse desafio de mercado, né, que dicas a gente pode gerar aqui para as pessoas que estão conosco? Que legal sobre isso, porque é algo que vem afetando muito a todos, a todo instante. Então, no primeiro momento que a gente entendeu, viu a pandemia, essa coisa toda acontecendo, o primeiro sentimento que vem, vocês sabem, o pânico, né? O medo, o que vai acontecer, aonde eu estou, e assim por diante. E na liderança, uma coisa que eu venho falando muito é a gente estar consciente. Como eu estou agora, o que o mercado está falando, o que o mercado está fazendo, buscar a imparcialidade. Tentar tirar um pouco a emoção que sobrepõe as nossas ações mais assertivas. E uma das dicas para que isso aconteça é usar o papel e caneta. Colocar no papel e caneta como estamos, aonde estamos, clientes, fornecedores, possibilidades de mercado, que quando a gente começa a escrever, fazer esse exercício, o papel ele é mais imparcial, né? Ele não chora, ele não grita, ele aceita, mas a gente transmitir isso, acredito que você pode nos ajudar muito mais com essa explicação, mas quando eu coloco no papel aquilo que eu penso, eu consigo transmitir de uma forma mais atenta e um outro olhar para a situação, me fazendo perceber coisas que somente no pensamento eu não consigo. Então, fazendo esse planejamento, essa análise, né, nos permite muito olhar esse momento, essa situação. Então, eu liguei para muitos clientes, novos clientes também apareceram nesse momento, e aí eu perguntava, e aí, como é que tá nesse momento? Cara, tá uma loucura. A resposta era assim, né? Cara, tá uma loucura. A grande maioria, porque estava desafiador, porque não sabia o que fazer, a demanda tinha caído muito,
Alguns que a demanda tinha aumentado consideravelmente. E aí também estava naquela, cara, tá legal, tá bacana, mas tá difícil porque a gente não tem, não sabe. Ou seja, quando mudou o cenário, então essa mudança toda, aí a gente sempre, ao conversar, a primeira sugestão é, cara, coloque no papel, busque entender como estão os seus clientes, o que você tem, de que forma você pode fazer, porque agora o canal de distribuição que você tinha mudou. A forma como as pessoas chegavam até a tua empresa mudou também. Então, nada melhor do que fazer uma boa análise para a partir daí fazer o plano de ação. E tem dado muito certo, muitos fizeram, muitos fazem, a gente tem acompanhado aí. E o legal, o passo que se dá é um passo mais seguro, é um passo mais assertivo, que daí não fica somente no campo da ilusão, muitas vezes afetado apenas pelas emoções negativas, e vai Sim, para o lado da razão. Né? Então, exatamente. você acredita que tem atendido muitos empresários também, né? Nesse momento de Sim, sim. mudança. E até profissionais de saúde, sabe, tem procurado bastante nesse período, tem aumentado muitos profissionais de saúde, médicos, né? Então, eu fico muito feliz em poder contribuir, colaborar nesse momento emocional de cada um, né? De ajudar a expandir consciências e poder contribuir na vida, no momento de cada um, né? E quando a gente fala de incerteza, sabe, Fábio? O cérebro ele tem uma tendência a fazer com que a gente cheque, né, as informações. É a forma como a gente busca segurança, né? A gente precisa verificar, checar, né? Então, muitas vezes a gente quer ter certeza das situações, né? E aí eu costumo ensinar no sentido de que a gente precisa ter certeza ou precisa ter tolerância, né? Porque quando a gente está buscando, né, certeza, a gente, na verdade, não tem como ter controle total da situação, né? Mas, na verdade, a gente precisa desenvolver uma capacidade de tolerar as incertezas, né? E isso faz parte do desenvolvimento de habilidades, não é? Inclusive, que se fala muito interessante, porque o que gera, para muitos no primeiro momento, é o medo dessa Exato. incerteza. E aqui em Carnegie, normalmente a gente fala assim, que a ação supera o medo. Que o medo trava para muitos. E aí, por travar, não consegue ver o que pode fazer, que às vezes está na frente. Né? Por aquela Uhum. incerteza, por não ter aquela confiança, que às vezes a gente perde a confiança, porque caramba, me saiu o chão, e agora? Por onde eu vou? O que eu faço? Então, Uhum. sempre o agir. O primeiro passo, o que eu posso fazer hoje que pode me dar um suporte para hoje, quando está no mundo de muita incerteza? Que aí o movimento começa a gerar para a gente uma maior clareza nessa ação e logo a gente vai começando a construir isso. Agora, é preciso ter essa coragem também de iniciar. Essa resiliência, né? Que é uma palavra que está bem na moda, essa Aham. resiliência de perceber, conseguir entender aonde que eu estou, o que eu posso fazer, qual é o meu primeiro passo, para que aí dá esse pulo, esse salto, esse avanço que é tão importante. Inclusive, Alessandro, comentei muitas vezes que a pessoa que conseguia fazer isso, no momento mais crítico ainda da pandemia, Uhum. ele conseguia se afastar muito, mesmo que fosse 1% da multidão, mas ele já estava muito à frente. Porque era um atoleiro, ninguém sabia para onde ia, como Uhum. estava, todo mundo lá atolado, e aquele conseguisse só Uhum. dar um passo a mais, já estaria na frente de multidões. Então eu sempre falava, olha, experimente agir, ligue para seus clientes, esteja próximo dos seus funcionários, colegas, veja o que se pode fazer Uhum. hoje. Amanhã será um Sim. novo dia, uma próxima situação, para você entender ainda mais essa tua liderança, esse teu plano estratégico. Exato, é verdade. E é bem pertinente quando você coloca e propõe para escrever no papel, porque é a forma como o cérebro se organiza também, né? Quando a gente escreve, a gente está organizando os pensamentos, a gente não deixa ele fluir, porque a mente é criativa, né? E se deixar o pensamento seguir, né?
e aí vai por caminhos que a gente nem tem controle mesmo. E aí, quando a gente coloca no papel, a gente está forçando a mente a pensar um de cada vez, né? E aí é uma forma também realmente racional da gente lidar com a situação. Porque para poder lidar com a situação da ansiedade, do medo em relação a isso, é necessário que a gente entenda que a ansiedade ela está construída, embasada num raciocínio, num pensamento de que algo de pior vai acontecer. Mas tem um pensamento sobre o futuro que não ativa a ansiedade, que é o planejamento. Quando a gente constrói um raciocínio de planejar, de escrever, não ativa a ameaça. A gente procura, né? Ao nosso redor a ameaça e não tem, não encontra. Por quê? Porque a gente está planejando mais. Eu acho que esse é um dos desafios, né, Fábio? Uma das ferramentas que eu utilizo bastante é a visão. Visão de futuro. Onde é que você quer estar daqui a 6 meses? E aí as pessoas começam a se colocar como se fosse no momento presente, daqui a 6 meses, ela se vê construído, ou até mesmo já no estado de construção daquilo que elas estavam buscando, e começam a voltar do tipo, o que eu fiz para estar até aqui? Essa é uma das ferramentas que a gente usa, e o resultado é incrível, porque as pessoas saem do estado que estão vivendo hoje, que pode ser do desafio, e se colocam no estado de vitória. E nesse estado de pensamento já vem alegrias, já vem os resultados positivos. Ou seja, inclusive a gente fala muito, aquilo que a nossa mente pensa, né, ela acaba refletindo em nossas ações. Por isso a mente, é preciso ter muito cuidado. Por isso que cuidado que a mente ela pode mentir para nós mesmos. Isso. Não é assim? Então, por isso a gente fortalece muito o pensamento positivo. O que é que se tem buscado, o que é que se busca, e aí, com esse planejamento, faz a visão, fortalece a visão. Muitas vezes a gente desenha essa visão e deixa num lugar bem visível no nosso dia a dia, para que a gente passe por aquela visão, relembre aquilo que eu prometi para mim mesmo, aquele estado emocional, naquela situação, naquela vitória, para manter-se no entusiasmo e agir sempre, ao invés de ficar sempre nas lamentações, e aí ter uma atitude proativa. Então a visão associada ao planejamento é muito importante. Contribui muito, né? Nesse momento de mudança, que aí a gente começa a perceber, até mesmo o momento que eu estou agora. Qual é o momento que eu estou agora? O que eu tenho que pode me fortalecer para atingir um próximo nível, um próximo passo. Isso. Eu quero cumprimentar também na nossa live a participação de Ana Carolina Soares, querida, que tem uma gráfica e é extremamente profissional, Bruno Queiroz, Flávio Mendonça, tantos outros aqui, ó. Muito obrigado, ó. Muito legal a participação de vocês. Estão acenando, estão cumprimentando a gente, Fábio. Muito legal. Olha aí. E aí o complemento, Fábio, quando você coloca, é que como desenvolver as habilidades. É necessário que as pessoas também entendam um pouco, né? Porque se fala no desenvolvimento da habilidade, mas nesse processo entender baseado no comportamento. Porque é como se a habilidade tivesse num campo intermediário, né? Se a gente faz ou tem atitudes de menos intensidade, deixa de ser habilidade. Se a gente tem atitudes, comportamentos de exagero, de intensidade maior, também deixa de ser habilidade. Então, a habilidade é como se houvesse um campo intermediário que envolve a eficiência, a eficácia na maneira de agir. E um exemplo é a pessoa procurar alguém, né, uma ajuda para socorrer alguém e falar baixo no hospital. Tá uma agonia e a pessoa fala baixo pedindo ajuda, oh, tem alguém pedindo ajuda, né, e aí deixa de ser habilidade, né? Então a gente precisa ser eficiente na maneira de colocar,
Por isso que a liderança ela está inteiramente associada da maneira que a gente vai ser eficaz atrelada à comunicação, não é isso, Fábio? Comunicação é algo que muita gente vem nos procurar. Fábio, como é que eu posso ser mais persuasivo na hora de envolver as pessoas e torná-las mais produtivas, mais responsáveis, naquilo que às vezes eu falo várias vezes e elas acabam dizendo que entenderam, saem para fazer e voltam com algo errado, ou então mais uma vez perguntando como eu faço. Então a comunicação, essa habilidade de comunicar-se, ela, inclusive, eu digo que é um efeito, um efeito daquilo que nós pensamos, daquilo que nós somos, daquilo que nós temos, tem esse efeito de persuasão, que a comunicação está aí muito pertinente, né? Então, uma situação que é bem comum nos empresários é quando eles olham para alguma coisa, dão uma situação, por exemplo, como essa agora, vamos falar da pandemia que está aí, é o nosso dia a dia. Estamos enfrentando um novo momento, um novo mercado, e aí o empresário, o líder precisa vender a ideia, mas agora ele precisa vender essa ideia de um modo diferente. Precisa comunicar-se com as pessoas dentro desse novo cenário. Aí vem essa competência, essa habilidade de se comunicar ou de flexibilizar a comunicação, que é preciso estar muito atento a como eu faço, que maneira eu faço. E aí, por estar fora algumas vezes daquilo que eu estou dentro do meu padrão, aí vem o sentimento de desafio, gasta-se mais energia, gasta-se mais tempo e na maioria das vezes não tem o melhor resultado, o melhor efeito. Então, é importantíssimo quando você fala que essas competências, habilidades, quanto mais aguçadas, mais percebidas por nós, melhor é para nós traçarmos um próximo passo, um caminho para alavancar isso. Então, existem 5 habilidades essenciais que a gente trabalha muito nos programas Carnegie, que um deles sim é a comunicação, né? Então, como vender ideias de uma maneira mais clara, mais objetiva. Segunda competência, segunda habilidade, tem a ver com envolver as pessoas no sentido do relacionamento. Criar relacionamentos fortes a ponto de que pareça como amigos, assim como diz o livro, como fazer amigos. E a partir desse momento conseguir cooperação voluntária. Então, comunicação, relações humanas, o controle emocional, controle do estresse e preocupação, a autoconfiança, porque alguns têm muita coragem em fazer aquilo que faz sempre. Aí quando o cenário muda, não consegue ter a mesma coragem, a mesma eficácia. Então, essa autoconfiança, eu preciso estar bem consciente, né, em que nível eu estou. E liderança, que liderança é muito mais liderar erros do que outras situações, né? Quando a gente fala em liderança, muita gente fala assim, cara, liderar é só resolver problemas. De fato, liderança tem muito isso, né? Que é a condução. Quando eu vou conduzindo, a probabilidade das outras pessoas errarem, então eu vou conduzindo para que isso aconteça da melhor forma. Então, quando a gente entende dessas competências e começa a perceber em que nível nós estamos, nós começamos então a direcionar, a ir buscar o que podemos fazer para a gente ampliar isso. E é legal, porque, Alessandro, quando a gente trabalha aqui isso, num curto espaço de tempo, há um aumento de vendas, um aumento de produtividade. Então, por exemplo, teve uma loja de materiais de construção, eles têm 10 unidades aqui em Pernambuco. Uma das unidades estava a 18% abaixo da meta. E em 8 semanas, eles conseguiram trazer isso, zerar isso. Ou seja, somente quando você começa a perceber aquilo que você faz, como você faz, o efeito que isso causa, aí trabalhar pequenos ajustes. Coisas que a gente já sabe, agora a gente está pensando mais antes de agir, aumenta a estabilidade e traz consequências assim como essa. Que é aquilo que a gente sempre quer, né? Que o líder, os empresários sempre buscam um aumento de produtividade, um aumento de vendas, dessa forma. E essa consciência realmente tem razão. Essa consciência ela é diferencial porque nem sempre se percebe a forma como se faz, né? Tem um conceito de Donald Schoen que eu gosto muito, que chama-se assim, reflexão na ação.
é ao mesmo tempo que você faz, você pensa sobre como você faz. E aí você interfere ou você altera durante a realização daquela tarefa, sabe? Isso é fantástico, isso é aprendizagem pura, né, Fábio? Então, Nossa. isso é uma construção, né? E é desafiador quando a gente fala, né, de colaboradores que trabalham em empresas, o quanto que influencia a cultura organizacional, né, os valores, as normas, e determinadas situações de normas e valores daquela empresa, e às vezes pode se chocar com os valores individuais daqueles colaboradores, e isso às vezes entra em choque e pode gerar um certo desconforto e adoecimento, né? Isso também pode ser um desafio. É necessário que a gente construa maneiras de usar a criatividade, né? Segundo os estudos de Christophe Dejoux, que fala sobre loucura no trabalho, sabe, Fábio? E é muito interessante o estudo dele, né? Eu, como psicólogo, né? Então tem esse olhar, né? É o quanto que pode se desenvolver equilíbrio em situações de trabalho desestruturantes. Mas o quanto que cada um tem o poder de moldar a sua capacidade de comportamento, revendo alguns valores, comportamentos, para poder construir uma nova maneira de interpretar aquela situação, é um caminho de superação, né? A gente usa muito isso, já iniciando quando eu faço uma entrevista para atender qualquer cliente, até mesmo antes de direcionar para qualquer processo de desenvolvimento, eu faço uma entrevista para entender como a pessoa está, em que nível ela se encontra. E uma das perguntas que eu faço é: qual é a função que você exerce lá na empresa? Por que a tua função existe? As pessoas, na maioria delas, 95% delas, elas falam daquilo que elas fazem no dia. Ou seja, a minha função é, cara, se eu não estou lá, o negócio não funciona. Se eu não estou, não existe venda. Se eu não estou, a produtividade não acontece. Se eu não estou, a empresa não vai para frente. Então, falam o que fazem. E aí eu começo a tornar mais consciente qual é o teu real papel dentro do negócio. Sim. Então, muitas vezes até profissionais liberais, muitos profissionais liberais, advogados, médicos, fisioterapeutas, né, são excelentes técnicos. E aí, quando abrem os seus consultórios, eles são muito bons tecnicamente, mas na parte da gestão, da liderança, como é que isso influencia no resultado final? Então eu começo a mostrar que o papel dele, a função dele, além de técnico, é de diretor daquela empresa. Aí, em algumas vezes eu pergunto assim, você, analisando agora um diretor aí de um banco, que ele é cheio de metas, cheio de objetivos, você vendo agora o diretor da tua empresa, do teu negócio, que nota você daria para esse diretor? Aí muitas vezes vem risadas, né? Do tipo, cara, não estou sendo nenhum tipo de diretor, eu nem sei o que é isso, eu estou vendo que eu não sei o que eu faço. Então, quando se começa a tornar consciente o seu papel dentro da organização, aí começa a se tomar ações assertivas, assim como você trouxe a teoria também agora, que é extremamente importante. Começa daí, a partir dessa análise, né? Desse raio-x, que aí se torna consciente para mim, e dessa consciência eu permito a mudança. Isso. E Christophe Dejoux fala que não é possível desenvolver loucura no trabalho. Depende da condição e da estrutura do trabalho que a pessoa pode ter uma predisposição para desenvolver a loucura, mas ele ainda salienta que pode existir o sofrimento e o prazer no trabalho, mas é necessário que para amenizar o sofrimento a gente use também da criatividade. Olha, que interessante. Então, agora o desafio, até interessante, muito importante esse assunto, porque, Alessandro, eu acredito que quando você recebe pessoas aí, elas estão indo porque elas querem uma mudança, né? Então, ela já vai predisposta a ouvir e a atender algumas orientações. Agora, no desafio da liderança, no dia a dia, existem muitas pessoas fortes, rígidas, no sentido de
Imagine que alguém cresceu com a sua empresa e hoje construiu um grande império, mas ele ainda tem algumas dores. Então, imagina para ele ouvir alguma coisa, alguém chegar para ele e dizer assim, olha, é importante que a gente seja um pouco mais flexível, para que nós possamos nos ver e a partir daí evoluir. Muitas vezes as pessoas já me falaram assim, tá, mas quem é você? Porque tem muitas pessoas letradas, que eu já ouvi isso aqui no interior, inclusive, muitas pessoas letradas que têm estudos e não têm o que eu tenho. Então, como é que isso vai me ajudar? Então, aí a gente traz para a consciência, a partir do momento da consciência, aí vem essa evolução. Então, para a liderança, essa rigidez da conquista, porque até então foi assim, da forma como ele fez, chegou a um grande nível de sucesso financeiro, porém, em algumas outras áreas, provavelmente estão deficitárias, né? Só que para que a pessoa se veja, é um grande desafio. Como é que você trata com isso, Alessandro? Só para entender também esse contexto. Sim, sim. Nesse contexto, a gente vai visualizar uma diferença do raciocínio, né? Que é o pensamento divergente e o pensamento convergente. O pensamento convergente vai fazer limitar as opções, porque a gente precisa tomar algumas decisões. Agora, o pensamento divergente, ele vai ampliar as opções, porque naquele momento a gente precisa de mais alternativas, porque é necessário que a gente tenha uma postura de ver aquela questão de forma mais flexível. Então, quando a gente vai lidar com essas questões, né, são maneiras da gente enxergar, porque a mente tem essa característica, o cérebro tem essa capacidade tanto de ser rígido quanto de ser plástico, né? Ser plástico, que eu digo, é ser flexível, né? E aí são questões da neurociência, né? Psicologicamente, isso influencia muito o comportamento. Por quê? Toda emoção é liderada por um pensamento, por uma interpretação que a gente faz da situação. E o comportamento também influencia nas nossas crenças, como nossos pensamentos influenciam no nosso comportamento. Então, há uma dinâmica entre pensar, sentir, agir e, né, ter os sintomas, né? Porque tem pessoas que também têm sintomas, né? Como ansiedade, por exemplo. E isso influencia diretamente na nossa capacidade de resolver problemas, né? Existem as questões que a resolução ela pode ser provisória, né? A gente ganha um pouco mais de tempo, mas sabe que o problema vai voltar. E tem aquela resolução que é mais próxima da definitiva, que aí o problema não volta. E no consultório, sabe, Fábio, o meu desafio é fazer o paciente entender o quanto que é importante ele se aproximar cada vez mais da resolução definitiva, que o problema não fique voltando, né? E aí, emocionalmente, psicologicamente, a gente vai em contra, né, de uma realidade que a gente se depara com tantas farmácias por aí, né? Tem muita farmácia por aí, né? As pessoas estão, né, tomam remédio e tal, aí dá aquela melhorada, mas na verdade é uma solução provisória. Isso. Então, quando eu falo de adoecimento, eu falo nesse sentido, né? E enquanto de liderança, né, às vezes tem um comportamento que a pessoa não percebe o impacto que causa nos outros, Fábio. E isso é fundamental a gente entender e as pessoas entenderem, né? Tanto da empatia, né, como também do impacto que cada um gera nos outros ou que os outros causam na gente, né? Quando eu vou fazer essa entrevista, a gente tem a formação de Carnegie. Carnegie tem uma universidade própria e até para a gente atuar como trainer exige uma rígida escola para podermos estar à frente dessas pessoas e poder, a partir daí, a gente começa a exatamente mostrar o impacto que é a liderança que ela exerce.
Então, mesmo aquela pessoa que é muito rígida, forte, que construiu um grande patamar de riquezas financeiras, a gente começa a discutir naquele momento, desenrolar a sua liderança, suas atitudes, e aí ele começa a perceber o efeito que isso causa, às vezes o quanto está doendo nele e quanto está doendo nas pessoas próximas dele. E aí vem essa consciência da evolução, essa consciência de saber o seu papel, o que fazer, de que maneira fazer. E percebemos aí aí volta, né? As competências, as habilidades, a maneira como eu ouço, o quanto empático eu sou, estou de fato ouvindo com essa empatia, ou eu estou apenas ouvindo para respeitar o momento, ao invés de ser contributivo para aquela situação. E aí sim vai, a gente vai avançando dessa maneira. É interessante porque num curto espaço de tempo, acredito que assim como você, quando as pessoas começam a se perceber, elas vêm com algumas respostas do tipo, Fábio, muito obrigado por essa consciência, que isso Sim. fez ficar melhor e fez com que o meu relacionamento em casa, inclusive, tenha melhorado. Então, o quanto que essa nossa liderança de momento, quando consciente, ela influencia naquilo que somos, naquilo que temos, nas pessoas que temos ao redor e no nosso futuro. Inclusive a nossa saúde, né, Alessandro? Com certeza, com certeza. Mas tem uma diferença, né, Fábio, entre liderar e gerenciar, né? Boa. Segundo Peter Drucker, o papa da administração, ele fala que gerenciar, a gente gerencia processos. A gente pode ter o melhor processo, um excelente de um sistema, onde a entrada, início, meio, fim de um programa, de uma entrega. E liderar, a gente lidera pessoas. Agora, a junção dos dois, aí sim, nós temos uma grande eficácia naquilo que nós fazemos. Então, em Carnegie, a gente trabalha muito fortemente a liderança. De que maneira eu faço com que as pessoas elas se envolvam, se engajem, façam aquilo que precisa ser feito trazendo ideias, se responsabilizando pelas situações, se envolvendo emocionalmente e intelectualmente naquilo que é proposto para elas e a partir daí fazer a mais. Então, é importante entender, né, que a liderança ela está focada diretamente em pessoas e a gente gerencia os processos, que as pessoas estão intimamente ligadas a isso. Entendendo esse papel, essa situação, a gente, mais uma vez, Alessandro, começa a buscar as melhores soluções. Né? Então, tanto que eu tenho falado agora, em um dos nossos anúncios, que ele fala assim, se a gente não sabe lidar com as pessoas, a gente não consegue progredir. E muitas pessoas também estão vindo nos procurar. Olha, a gente tem aqui um incrível produto, tenho consultoria, mas na hora de fazer com que as pessoas façam o que precisa ser feito, é um grande desafio. Ontem estava com o PMI aqui de Pernambuco, não sei se você conhece também, né? E aí eles estavam falando, Fábio, a gente consegue desenhar muito bem os projetos. A gente traz formas de colocar em prática, só que depende de cada um. Em cada cabeça é uma sentença. Então, o nosso maior gasto de tempo e de energia é na hora de executar e envolver as pessoas para que aconteça dentro dos cronogramas. Esse é o grande desafio. Uhum. Quando a gente fala de sucesso, a gente fala também de uma sensação, né? Opa. De progresso, de uma sensação de realização, de preenchimento, né, emocional, né, na medida que a gente sente que se dedicou uma energia para aquilo e que a gente estava coerente com os nossos princípios e valores e a gente conseguiu realizar e ainda superar, né, alguns obstáculos ou até mesmo se surpreender, né? Então, a superação ela tem uma relação direta com a nossa habilidade de resiliência, né? Que é essa capacidade de
domar bem essa questão emocional, né, no autodomínio, no autocontrole, para poder superar os desafios no sentido de verificar até onde foi, né, que não é uma comparação com outra pessoa. A melhor comparação que a gente faz é com a gente mesmo, né? Então, a gente verificar até onde a gente foi e até onde a gente conseguiu ir, né? Então, isso é diferencial na sensação do que significa superação. E para ajudar isso, Alessandro, uma das dicas de Dale Carnegie para resolver algum problema, para a gente superar um desafio. 4 perguntas básicas, até para quem quiser anotar, que é para quem está com a gente. A primeira pergunta é: qual é o problema? Investigar qual é o problema. A partir daí, a segunda pergunta: quais são as causas desse problema, dessa situação? Se investigando as causas, ajuda a gente até a começar a ter novas ideias para a resolução. Aí vem a terceira pergunta: quais são as possíveis soluções para esse momento, para esse problema, para essa situação? Descrevê-las ajuda a gente a pensar muito mais naquele melhor caminho. Pensando no melhor caminho, então vem a quarta pergunta: qual é a melhor solução possível? Essas 4 perguntas ajudam a evoluir muito, inclusive reduzir aproximadamente, isso é incrível, olha o dado, 50% aumentar em 50% a produtividade nossa do dia a dia, principalmente quando a gente gerencia equipes, porque é comum pro líder que as pessoas vão bater na porta dele lá para perguntar como é que se faz. E às vezes ele mesmo já sabe fazer, ele já resolveu outras vezes o problema. Só que pela necessidade da resposta, até mesmo ficar dependente disso, do líder, que às vezes é um problema que o líder cria sem perceber. Essa dependência do outro, porque o líder está dando sempre uma resposta, não estimula o outro a pensar. Então, para superar esses problemas, alguns dos nossos clientes até colocam essas 4 perguntas na porta do escritório. Antes das pessoas entrarem para resolver esse problema, elas têm que responder essas 4 perguntas. Respondeu as 4 perguntas, aí entra no escritório e aí já vem com uma resposta, e a gente, quanto líder, a gente ganha tempo, faz com que a pessoa que está perto da gente, ela pense em soluções e não fique dependendo da gente. E assim reduz o tempo de interferências. Até porque a gente se mantém mais concentrado, mais tempo concentrado na tarefa. E assim, mais concentrado na tarefa, mais produtividade. Então, por isso, muitos empresários já falaram: Fábio, olha, só por conta disso eu já consegui retornar o meu investimento aqui e fazer muito mais. Então, essas 4 dicas aí, vou repeti-la brevemente. Qual é o problema? Segundo, Até quais são Flávio do Recife Office ajudou aí, ó, botando as perguntas para a já gente. colocou Obrigado, aí? Flávio. Olha, Já que colocou. legal. Bacana. Então, essas 4 perguntas são importantes. Quer repetir, Fábio? Posso. Então, qual é o problema? Quais são as causas do problema? Quais as possíveis soluções e qual a melhor solução possível? Anotado isso, imprime e coloca aí na parede, na produção, para ajudar as pessoas a pensarem mais. Deem um joinha para a gente saber se vocês estão acompanhando, se está dando para entender. Quero cumprimentar aqui a fisioterapeuta Érica Feitosa. Um abraço, Érica. Tantos outros colegas, Tassiana Mello, Flávio Saldanha, Ana Carla Moura. Muito legal. E aí essas dicas, né, que Fábio está colocando, é bem pertinente, né, para que a gente possa estar colocando em prática. Isso que você colocou, Fábio, tem total relação com o ciclo de estratégia de resolução de problemas que eu tinha falado, né, que está baseado na teoria de Steinberg, né, que é a teoria da estratégia de resolução de problemas,
que envolve esses passos, né? E cognitivamente isso tem um efeito assim fantástico, né? De ajuda, de direção para saber os caminhos do que fazer, né? E isso ajuda a gente a superar esses desafios também, né, Fábio? Diminui muito a tensão, já que tem mais ideias, nos facilita a agir mais intencionalmente. A exemplo, aqui como a Érica está presente, a gente, em um dia, nós fizemos um momento somente com essas 4 perguntas. Foi bem na época que estava fechado o consultório dela lá, e somente em descrever isso, muitas ideias surgiram. E aí tá ela até para confirmar, mas ideias que superou algumas limitações, né, no sentido de posicionamento de mercado, a forma como agia como líder, e aí evolui muito. Também, Alessandro, para superar desafios, esse negócio de liderar e mandar, até hoje me parece que está muito comum, mas para muitos ainda não está tão claro a diferença do líder e do chefe, né? Então, a pessoa às vezes ela é uma chefia que manda, eu estou mandando, você está pagando, então você tem que fazer. Liderança, a gente constrói isso. Mas para construir essa liderança e ter as pessoas mais próximas de nós, a ponto delas se doarem, estarem com mais energia para isso, uma dica bem valiosa também é entender, conhecer quem é que está perto da gente. Quem são essas pessoas que estão perto de nós? Nós estamos, às vezes, cheios de estresse, de preocupação por conta do que vem acontecendo, mas as pessoas que estão próximas de nós acreditam que também acontece isso. Estão vivendo no mesmo meio, no mesmo ambiente. Então, para o líder se aproximar e, às vezes, entender, descobrir o que é que essa pessoa tem, como está, o que está se passando, segue aí mais uma dica. Fazer perguntas abertas, do tipo, como é, o que tem. São seis servos da comunicação, que é o que, quem, quando, onde, porquê e como. Esses servos nos facilitam, num diálogo, descobrir coisas das outras pessoas e aprimorar e envolver mais nesse relacionamento, a ponto da outra pessoa olhar para a gente com um olhar assim mais de proximidade, de amizade. E com esse olhar, a pessoa também começa a falar para nós, líderes, o que elas sentem, como estão, de que maneira estão fazendo, porque muito dos erros que acontecem e que para o líder gera muita dor de cabeça é porque a gente não sabe muito bem o que se passa na cabeça das pessoas que estão próximas de nós. E aí eu cobro... Não dá para adivinhar, né? Aí eu cobro, eu tento fazer da minha forma aquilo que eu penso, aquilo que eu fiz, aquilo que eu ajo. E aí quando a gente começa a entender mais do outro, nós começamos a direcionar as ações e os comandos para que ela entregue o resultado, mas dentro daquilo que ela pode fazer e dentro daquilo que ela sabe fazer com mais maestria, que pode ser muito diferente do que eu faço. Mas eu, quanto líder, se entender isso, me dá uma grande vantagem. Então, a dica é usar os servos da comunicação. O que, quem, quando, onde, porquê e como. Isso vai permitir uma conversa onde as pessoas vão falar muito mais do que eu vou falar. Então, é exercer muito o ouvir, que antes até a gente comentou um pouco, né? Legal, legal. Isso tem a ver com aquele esqueminha do 5W2H, né? Que vocês podem colocar lá no Google 5W2H e botar lá a imagem, que aí vai aparecer um esqueminha, exatamente esses pontos, né? Fábio, eu queria também indicar alguns filmes que eu acho que ajudam muito no entendimento das habilidades, né? Tem um filme que eu gosto muito, que é Apolo 13, do desastre ao triunfo. Não sei se você já assistiu, mas é fantástico. De desenvolvimento de habilidades, de administração de conflitos, de liderança eficaz, tá? Então, para quem não assistiu, vou anotar recomendo. Aqui, Apolo 13. Apolo 13. Tem um outro muito bom chamado... esse Apolo 13 é com Ed Harris e Tom Hanks.
E um outro filme que eu me lembro, eu gosto muito também, chama-se Maré Vermelha. Esse é bem intenso, porque se passa dentro do submarino, quase que o filme todo, com Denzel Washington. Esse também é muito bom, que fala de liderança. Eu acho que eu assisti esse aí. Eu não tenho certeza, mas eu acredito que eu assisti. Enfim, é importante. Ah, Agora tem muita coisa aberta, né, nas redes sociais, no sentido de filmes, de lives, de palestras, que nos permite perceber, nos ajuda a tornar mais consciente aquilo que nós estamos fazendo. Pelo menos a clarear o que eu posso fazer para que eu possa, então, a partir daí, estar mais consciente e direcionar essas nossas é ações. isso. Legal, excelentes Exato. dicas. Ô, Fábio, a gente está chegando no finalzinho. A gente falou do Apolo 13, que ajuda muito nas habilidades executivas, a Maré Vermelha, habilidades também emocionais e de tensão, de conflito, e também coloca o filme Ana e o Rei para habilidades éticas emocionais, que também é muito bom, tá? Quero Maravilha. cumprimentar também aqui que passou na nossa live o Wilker Moraes, né, consultor amigo, também um psiquiatra amigo Denis Lapenda, que fizemos uma live sobre insônia, que foi bem legal. Está lá no Instagram da Super Psicologia. Quem tiver curiosidade, tem várias lives lá no IGTV da Super Psicologia que a gente compartilhou lá. Então, Fábio, a gente está finalizando. Queria que você deixasse aí as palavras finais de forma breve para a gente conseguir salvar a nossa live. Fantástico. A ideia eu sempre me oriento muito, além de Dale Carnegie, de Peter Drucker, que ele fala assim, a melhor forma da gente prever o futuro é criá-lo. Então, a importância de nós entendermos o agora, o que estamos fazendo, e pensar já, nem que seja num curto prazo, para que a gente possa ter ações assertivas e inteligentes, ou seja, pensadas, nos permite chegar no melhor resultado. Então, que a gente possa estar consciente cada vez mais e mais flexível para nos ouvir, para nos perceber, inclusive perguntar para as pessoas, o que é que você vê? Como é que você vê a minha liderança? Como é que você percebe? E Muito inclusive feedback, né? sem julgamento, para que Isso, a gente possa, a partir isso. daí, construir uma melhor relação e um melhor resultado. Obrigado, Alessandro, pelo momento. Obrigado você. Eu lembro de uma frase de Gabriel Garcia Marques que diz o seguinte: aprendi que o homem só tem o direito de olhar um outro de cima para baixo para ajudá-lo a levantar-se. Isso é liderança, né? Então, um forte abraço a todos. Muito obrigado. Fábio, muito obrigado. Que vocês possam registrar aí a nossa foto, marcar e nos curtir. Sigam lá Fábio Teles, tá? Super Psicologia. Então, muito obrigado a todos. Um forte abraço. E segunda-feira, às 20h55, próxima live, vamos estar falando sobre instabilidade emocional. Aguardo todos. Obrigado, Fábio. Um abraço a todos e até breve. Obrigado também. Valeu. Valeu.